A questão 19 da prova azul é sobre custos. Aqui o enunciado começa com uma explicação sobre a motivação para um empreendedor produzir placas solares, né? E aí aqui a gente começa com alguns dados. Então, considere que o salário médio equivale a R$ 1.100, que é o salário mínimo atual, na verdade, né? E os encargos equivalem ao mesmo valor, 100%. Ou seja, para calcular os custos de mão de obra, além do que o funcionário recebe, tem também mais esse mesmo valor de R$ 1.100 referente a encargos, né? Então, férias, um terço adicional de férias, fundo de garantia, INSS patronal, né? Tudo isso somado, aqui foi estimado que dá também R$ 1.100. Então, o empregado recebe 1.100, a empresa paga 2.200 para tê-lo no seu quadro de funcionários, né? E aqui continuando, e considere também, né, que cada funcionário trabalha o equivalente a 220 horas mensais. Para fabricar uma placa solar, gastam-se 10 horas. Então, em 10 horas, uma placa, né, uma unidade fica pronta. Os custos com materiais diretos para fabricar uma unidade são de R$ 200. Então, já temos aqui, né, esse dado de R$ 200 por placa, né, para ser fabricada. E ele diz aqui que não há outros custos, né? Só tem esse custo com material direto e mão de obra. É correto afirmar que o custo total unitário será de? Começando então a calcular a mão de obra, né? Aqui algumas informações que eu já mencionei, mas só para deixar registrado. Então, o custo da mão de obra para a empresa é de R$ 2.200, né, por cada funcionário por mês. Então, esse valor aqui, além do salário de 1.100, considera também encargos no mesmo valor. Como já foi dito no enunciado, cada funcionário trabalha por mês 220 horas. Então, quanto será que custa para a empresa uma hora de trabalho do funcionário? Então, basicamente o que a gente faz aqui é pegar esse valor mensal e dividir pelo total de horas mensais trabalhadas pelo funcionário. E aí, dividindo esse 2.200 por 220 horas, a gente chega no valor de R$ 10 por hora. Isso daqui, só reforçando uma vez mais, é quanto a empresa remunera, né? Quanto ela precisa desembolsar para ter o funcionário. O funcionário não quer dizer que ele receba R$ 10 por hora, né? Porque ele recebe metade disso, né? Que o salário dele é só metade, o restante são encargos, que não vão necessariamente diretamente para ele, né? Por exemplo, o INSS vai ser pago para a Previdência, só mais tarde que ele vai se beneficiar desse valor, né? Na aposentadoria. Então, já sabemos aqui o valor de mão de obra por hora, né? Então, vamos avançar. O valor de mão de obra por hora é de R$ 10. E a gente sabe também, informado lá no enunciado, que para uma placa ser produzida, são necessárias 10 horas de trabalho. Então, a gente sabe a mão de obra por hora, mas não sabe o valor de mão de obra por unidade, porque cada unidade, cada placa, consome 10 horas de trabalho e não só uma hora. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui para descobrir se para uma hora de trabalho são R$ 10, né, que a empresa precisa desembolsar, e para 10 horas de trabalho. Então, só fazer essa conta, né? Pagando R$ 10 por hora em 10 horas de trabalho, a empresa vai ter que desembolsar R$ 100, então, para fazer uma placa, né? Então, R$ 100 é o custo unitário da mão de obra, né? Para cada unidade de placa, R$ 100 de mão de obra é o custo da empresa. Porém, além da mão de obra, outro custo que a gente tem para produzir a placa é, obviamente, o material que vai
ser utilizado, né? E isso o próprio enunciado informou o valor, né? Que em material direto é consumido R$ 200 para cada unidade, para cada placa solar feita, né? Para cada placa produzida. Então, a gente calculou que R$ 100 é o custo referente à mão de obra por placa. Aqui a gente tem a informação que para cada placa ser feita também é consumido esse valor aqui, né, de R$ 200 com relação a material direto. Então, para ter, como a questão pede, o custo total unitário, a gente soma, né, material direto com a mão de obra por unidade que a gente já acabou de calcular. Então, somando esses dois valores, de mão de obra R$ 100 e de material direto R$ 200, a gente chega no valor de R$ 300 por unidade produzida, né? Então, nesse caso aqui, o custo total unitário corresponde ao valor aqui da alternativa D, R$ 300.